Olá, meus queridos, tudo em paz? Hoje nós estamos aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre alguns aspectos do Evangelho, da campanha do Quilo, e nós vamos pedir ajuda a Deus para que nós sejamos orientados nesse nosso vídeo e possamos ser úteis de alguma maneira para as pessoas, para aquelas almas que procuram o bem, para aqueles outros que ainda estejam desorientados, né? Que Deus possa nos ajudar, possa nos inspirar, para que nós possamos enviar uma mensagem de paz, de harmonia, de orientação, de recuperação espiritual, né? Como nós pretendemos. Bom, hoje, pessoal, nós estamos no dia 1º de setembro, né? Mas nós gostaríamos de fazer uma homenagem um pouquinho defasada, né? Que é a Santo Agostinho. O dia de Santo Agostinho é 28 de agosto, ou seja, há 4 dias passados. Eu acho que ainda está em tempo, né? Pois bem, hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre Santo Agostinho, mas antes de mais nada, nós vamos orar a Deus, pedindo proteção. Senhor Deus, Pai de infinito amor, nós rogamos proteção e paz para nossa live, para todos aqueles que nos escutam, a fim de que nós possamos transmitir uma mensagem útil, espiritualmente falando, e que os trabalhadores da campanha do Quilo, os espíritas, os cristãos, aqueles que desejam conhecer a mensagem de Jesus, possam aproveitar daquilo que nós formos falar. Muito obrigado pela assistência, Senhor Deus. Assim seja. Bom, pessoal, vocês poderiam... Nós sabemos que esse trabalho que nós estamos fazendo, ele foi encomendado, foi solicitado pela Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, Pernambuco, né? Então, nós estamos obedecendo as orientações que nós recebemos para fazer esse programa da Fraternidade, né? Pois bem, então, o tema que eles me propuseram, que a diretoria me orientou, é o estudo do livro A Campanha do Quilo, O Bom Combate, e outros livros da Campanha do Quilo. Então a gente vê no livro O Bom Combate, logo nas primeiras páginas, que Santo Agostinho era o anjo guardião de Elias Sobreira, que foi o grande divulgador da Campanha do Quilo, né? Então, dia 28 de agosto, que recente, né, uma data recente, no dia seguinte, 29 de agosto, foi o aniversário de Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da Campanha do Quilo, mas no nosso canal nós temos uma palestra sobre Bezerra de Menezes de Ana Isabel, que eu recomendo que vocês assistam, né? Que é muito completinha, muito esclarecedora, muito vibrante. Ana Isabel, ela vibra bastante, emite pensamentos otimistas, energias de paz, de luz. Então eu recomendo que vocês assistam o vídeo de Bezerra de Menezes. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o anjo de guarda de sua sobreira, que é Santo Agostinho. Ora, Santo Agostinho é uma personalidade muito respeitada em todo o cristianismo, né? Existem grandes figuras no cristianismo ao longo da história, da Idade Média, da Idade Moderna, né, que causaram polêmicas, né? Alguns aprovam os pensamentos, ou as posturas, ou os exemplos, mas no caso de Santo Agostinho não aconteceu essa restrição, né? Toda a cristandade ela aprova e admira Santo Agostinho. Então, é uma figura respeitada, tanto pelos protestantes, quanto pelos católicos, quanto pelos espíritas, né? O Santo Agostinho tem um trabalho de estruturação da Igreja Católica, do Espiritismo e também uma figura que está presente lá na origem do protestantismo com Martinho Lutero. Afinal, Martinho Lutero é agostiniano, né? E, além disso, os agostinianos, eles também faziam a campanha do Quilo, como a própria história do cristianismo nos mostra, né? Entre outras ordens religiosas, mas os agostinianos também faziam a campanha do Quilo. Mas quem é Santo Agostinho? Como foi a história dele? Quais são as lições que nós podemos tirar dos exemplos que ele nos deu? Ora, Santo Agostinho
viveu ali pelo século III, pelo século IV, século V, ali no norte da África. Ele nasceu na cidade chamada de Tagasta, que fica na Argélia, nas margens do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é aquele mar que fica ali entre a África, a Europa e um pedaço da Ásia, ali, da Turquia, da Fenícia, né? É do Líbano, por ali, naquela região, e vai até a parte da Espanha, né? Na Península Ibérica, no Golfo de Gibraltar. Então, vai desde a Fenícia até o Golfo de Gibraltar. Aquela região é uma região muito rica de história, e foi ali que surgiu a civilização ocidental, com a civilização grega antiga, né? E a romana também, os fenícios deram contribuições para a navegação, para a escrita, etc. Então ali a gente tem uma estruturação da civilização ocidental. E no início da Idade Média, Agostinho estava por ali, né? Os espíritos que haviam reencarnado de Capela na região da Antiguidade Clássica, da Grécia, de Roma antiga, eles voltaram para a Capela. Emmanuel nos diz, né? Eles estavam por ali desenvolvendo, como eu disse, as origens da civilização ocidental, mas eles aí resgataram os débitos deles e voltaram. Aí a humanidade entrou numa fase que aparentemente de atraso, né? De regressão, parecia que existia uma regressão, né, evolutiva, que a gente sabe que espiritualmente, individualmente não existe. As civilizações às vezes acontecem essa regressão porque os espíritos mais desenvolvidos eles vão para outros planetas mais avançados e ficam aqueles que ainda estão mais incipientes na evolução, né? Então foi o que aconteceu na Idade Média, Emmanuel nos explica. Então nesse início de, vamos dizer assim, de idade mais difícil, que é a Idade Média, veio Santo Agostinho. E ele, na verdade, ele era filho, na juventude de Santo Agostinho, ele era filho de um homem mundano, né, e de uma mulher Mônica cristã. Então, o que acontecia? O pai influenciava ele para ter uma vida mundana, vamos dizer assim, que geralmente as pessoas quando estão aqui na Terra, na juventude, têm, que é uma vida material, dissoluta, promíscua, né? Então, o pai de Agostinho influenciou ele para esse caminho, para o caminho material. E Agostinho sempre foi muito inteligente, apesar de ele ser influenciado pelo pai, né, assim, nos costumes, ele foi também, era um espírito já muito inteligente. Então, quando ele reencarnou, ele já tinha muita competência. Aí o que acontece? Existiu o cristianismo. E Mônica, a mãe dele, o que ela mais queria é que ele se recuperasse moralmente, espiritualmente, viesse, deixasse aquela vida dissoluta e viesse para as fileiras do cristianismo, né? Então ela começou a se dedicar a orar muito e a atrair a influência de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior para resgatar Agostinho. E ela demorou décadas procurando essa recuperação espiritual. Ora, conheço um caso interessante de um pai que viu seu filho se embrenhar pelo materialismo e as consequências, né? A vida materialista, né? A vida sensual e tal. E o pai cristão ficou assim, algo desesperado, né? Eu estou fazendo um paralelo com Mônica, com Santa Mônica, né? Aí o que acontece? Ele começou a orar de uma maneira um tanto desesperada para a recuperação do filho dele. Quando ele estava nessas orações, Jesus me ajude para proteger meu filho, para desviar meu filho do materialismo e do sensualismo, da vida dissoluta. Aí os espíritos trouxeram a inspiração. Tenha calma, meu irmão. Porque antes do seu desejo, do seu objetivo de recuperar moralmente seu filho, Jesus já tinha, não só tem
esse desejo há muitos séculos, como tem mais do que você, e Jesus tem mais condições de te recuperar, de forma que você não é o piloto, não é o chefe desse processo. O chefe é Jesus. Então você é apenas um auxiliar de Jesus. Submeta-se à vontade e às inspirações que Jesus enviar por meio dos bons espíritos para você recuperar seu filho. Então o rapaz ficou mais tranquilo, mais confiante, continuou as orações, seguindo o exemplo de Mônica. Então Mônica, depois de décadas de oração, de esforço, de melhoria moral, porque para a gente recuperar as pessoas é importante que a gente dê um exemplo e a gente mostre a Jesus que a gente está ensinando o Evangelho não só pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo. Então, Mônica, dessa forma, conseguiu resgatar Agostinho. Inicialmente, Agostinho ele se embrenhou, ele foi convidado pelos cristãos, né? E ele não se encantou muito, porque era uma linha de pensamento que ele não se afinizava muito, que era o maniqueísmo. Existiam muitas linhas cristãs antigas, né? A Igreja Católica não era unificada naquela época. Então, Agostinho era um orador, como eu disse para você, muito inteligente, né? Uma pessoa muito eloquente, que fazia palestras e todo mundo ia e gostava muito das palestras dele, mas ele fazia isso por dinheiro, para facilitar a eleição dos políticos, né? A projeção popular dos políticos. E ele ganhava dinheiro para fazer essas palestras e mentia muitas vezes, né? Para defender a imagem de um político. E tanto assim que quando ele depois se tornou cristão, ele falava de si mesmo, ele fazia uma autoanálise, um autojulgamento, um autoconhecimento, ele dizia: eu era um vendilhão de palavras, ou seja, criticando ele mesmo, as ações dele que ele fazia, principalmente antes, né, do cristianismo. Então ele incluiu essa crítica para ele nessa fase. Pois bem, então quando ele quis se desenvolver, né, nessa arte de eloquência, de palestra, aí ele ia assistir o bispo de Milão, quer dizer, que era um cristão, era o líder cristão na época, que era Ambrósio, né, na igreja lá na Catedral de Milão, que devia ser uma igrejinha, uma casinha simples na época, né? Então ele foi para lá para ouvir Ambrósio, porque ele tinha muita habilidade de eloquência, de palestra, para ouvir. Só que ele ia ouvir a técnica, não ia ouvir a mensagem, né, do cristianismo. Só que indiretamente ele prestando atenção às técnicas de oratória, mas a mensagem do cristianismo começou a vir para o inconsciente, para o subconsciente dele, e foi consolidando, foi mexendo com ele gradualmente lá na alma, né? De tal forma que um belo dia ele estava em casa, sozinho, quando ele escutou alguém aos arredores da casa, de uma maneira assim, paranormal, vamos dizer assim, tocando uma flauta. Aí ele procurou aquela sonoridade e não achou. Era uma manifestação mediúnica, certamente, né? E uma inspiração. Toma, lê. Aí ele procurou, assim, tinha a Bíblia que estava aberta na mesa dele, né? Aí quando ele foi olhar lá, era a Epístola aos Romanos, de Paulo de Tarso. E nessa epístola, ele viu um alerta muito vigoroso contra as dissoluções, contra as farras, as prostituições terrestres. E quando ele leu aquela mensagem, ele se tocou e veio o arrependimento da sua vida materialista, mundana, dissoluta. E a partir daquele momento ele tomou uma decisão de se reformar, de se tornar um cristão.
um verdadeiro seguidor de Jesus, fiel seguidor de Jesus. E foi aí que ele se voltou para si mesmo, começou a se analisar e a orar, a confiar em Jesus, e gradualmente ele foi se transformando até se tornar um grande seguidor do Cristo. E isso ocorreu após o falecimento de Santa Mônica, mas vocês vejam que ela faleceu, né, e continuou o trabalho dela no mundo espiritual para a edificação de Agostinho. Portanto, pessoal, é muito importante que a gente reflita, né, sobre o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós incentivamos. É muito importante a gente vigiar. Um dia desses nós estávamos vendo pessoas idosas, espíritas, inclusive, né? Quando chega perto de um jovem que resolve ter uma vida mundana, dissoluta, dizerem assim: aproveite a vida, porque a juventude passa. Então vocês vejam que é um erro grave a pessoa incentivar a vida dissoluta, a vida materialista, a vida sensual. Não é por aí. Nós estamos aqui na Terra para nos aperfeiçoar espiritualmente. E vocês imaginem, vocês, uma coisa é você incentivar o jovem para ele seguir o cristianismo, para ele fazer o trabalho do bem, para ele fazer a campanha do quilo, para desgastar suas energias sexuais, né? Na campanha, na visita ao hospital, na visita ao presídio, na pregação do evangelho, né? Porque essas forças elas se transformam em nós, em energias do bem. Elas não se acabam, mas elas se transformam. As energias de gerar a vida material, elas são canalizadas para a criatividade espiritual, as artes, a palestra, o amor ao próximo, aquele sentimento superior. Isso pode ser lido em André Luiz, pode ser estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No início, o espírito só tem instinto, depois sensações, depois vem o amor cristão, o amor universal. Então são transformações, evoluções que a gente experimenta. Então, portanto, é isso que a gente precisa incentivar e exemplificar os jovens para que eles não assumam débitos. Então, meus queridos irmãos, essa é uma das grandes lições da vida de Agostinho. E a gente orar, confiar acima de tudo em Jesus, nas nossas buscas de recuperação dos nossos entes amados que estão na lama, muitas vezes, na lama moral. E nós precisamos ir lá, com amor, em nome do Cristo, para recuperá-los, né? Em família, se for o caso, né? Com os vizinhos, com os colegas de trabalho, exemplificar o bem, orar por eles, para que eles se recuperem e que nós possamos também nos recuperar das nossas fraquezas, que às vezes não são essas, né, de expansão ostensiva da sensualidade, mas temos lá dentro nossas fraquezas também. Então vamos pedir por eles que estão entregues a essa vida inútil e prejudicial, e a nós também pelas nossas imperfeições, que ainda temos muitas, e jamais incentivar alguém para o caminho do mal. Porque vocês imaginam um jovem bonito, namorador, né? Iludindo o coração das meninas, utilizando-as como se fossem objetos, descartando-as em seguida, fazendo nascer as lágrimas daquelas pessoas que às vezes mantêm alguma ilusão em relação a eles. Isso é falta de caridade, falta de amor, né? O seu Sobreira nos ensinou isso quando ele estava aqui na Terra, né? Ele nos alertou muito com relação a esse ponto. Os legionários, os trabalhadores da campanha do Quilo, os jovens,
Então, não só alertou, como exemplificou. Esse é o seu Sobreira, que a gente conheceu. Quem conheceu ele sabe muito bem disso. Né? Ele dava muita ênfase a essa mensagem de pureza espiritual, né? E dedicação ao próximo e ligação com Deus. Então é isso que a gente precisa. Sem fanatismo, isso não é fanatismo, não. Isso é o caminho evolutivo que a gente precisa tomar para chegar lá onde a gente precisa, no caminho da luz, né? E levar os nossos entes amados até lá. Então vamos agradecer a Deus a mensagem que nos foi dada hoje. Senhor Deus, muito obrigado pela tua assistência, pela tua inspiração. Ajuda-nos para que nós possamos seguir no caminho do bem. Um abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus.